Você está em um avião. Se acomoda na poltrona, olha pela janela e lá estão elas, as asas. Milhares de litros de querosene de aviação bem ali, a poucos metros da sua cabeça, escondidos dentro dessas finas estruturas metálicas. Então, por quê? Por que os engenheiros enfiaram algo tão pesado em algo tão fino? Por que não armazenar o combustível na fuselagem, embaixo da cabine ou na cauda? A resposta é muito mais profunda do que você imagina, e ao final deste vídeo, você jamais vai olhar para a asa de um avião da mesma forma. Bem-vindo! Neste vídeo, vamos detalhar uma das decisões de engenharia mais elegantes da aviação moderna. Parece simples à primeira vista, mas por trás dela estão décadas de física, engenharia estrutural e experiência acumulada. Vamos começar pelo básico. Em praticamente todas as aeronaves comerciais modernas, o combustível é armazenado diretamente dentro das asas, não em tanques separados parafusados por fora, mas nas próprias cavidades estruturais da asa. As longarinas, nervuras e painéis externos são vedados para formar o que os engenheiros chamam de asa molhada, do inglês wet wing. A asa é o tanque. Algumas aeronaves também carregam combustível na seção central da fuselagem ou na cauda para capacidade adicional, mas o armazenamento principal sempre nas asas. Então, por quê? Não existe um único motivo, existem 5, e cada um reforça os demais. Vamos analisá-los um a um. Motivo número 1. Equilíbrio. Não pense em um avião apenas como um tubo voador. Pense nele como um sistema que precisa resolver uma equação de equilíbrio extremamente precisa, em cada voo. Uma aeronave possui o que chamamos de centro de gravidade, ou CG. É o ponto onde todo o peso da aeronave está efetivamente concentrado. Se o CG se deslocar muito para frente, o nariz mergulha, muito para trás e a cauda cai, e a aeronave pode se tornar incontrolável. Todo voo é planejado para manter o CG dentro de um envelope específico. Agora pense no combustível. Em uma aeronave totalmente carregada, podem haver dezenas de milhares de litros de querosene a bordo. Em um wide-body, como o Boeing 777, isso passa de 180 mil litros. É uma quantidade enorme de peso. Onde quer que você o coloque, o CG vai junto. Aqui está a parte elegante. As asas ficam no centro da aeronave, se estendendo simetricamente a partir da fuselagem. Quando você carrega combustível nas asas, o peso naturalmente fica no ponto médio da aeronave. Combustível igual em ambas as asas significa equilíbrio lateral perfeito. E como as asas estão posicionadas no centro estrutural, o equilíbrio longitudinal também é mantido. Agora imagine se o combustível estivesse armazenado no nariz da fuselagem. À medida que os motores queimam o combustível e a carga diminui, o nariz fica mais leve. O CG se desloca para trás. Os pilotos precisariam compensar isso constantemente, consumindo mais combustível e introduzindo estresse desnecessário nas superfícies de controle. Com o combustível nas asas, à medida que ele é queimado igualmente dos dois lados, o equilíbrio é quase que automático. Isso não é acidente, é projeto. O motivo número 2 é sem dúvida o mais fascinante. Chama-se momento fletor, e entendê-lo muda completamente a forma como você enxerga a aeronave. Um modelo mental simples. Estenda seu braço para o lado. Agora imagine alguém empurrando sua mão com força para baixo. Você sente esse estresse com maior intensidade no ombro, não nas pontas dos dedos. É exatamente isso que acontece com a asa de um avião. Quando um avião voa, as asas geram sustentação, uma força aerodinâmica voltada para cima, distribuída ao longo de toda a envergadura. Essa força tenta dobrar as asas para cima. Se você já assistiu a imagens em câmera lenta de uma grande aeronave decolando, já viu as pontas das asas flexionarem vários metros para cima. Isso é real. Esse é o momento fletor em ação. Essa força de flexão concentra enorme estresse na raiz da asa, o ponto onde ela se encontra com a fuselagem. Se você não consegue reduzir esse estresse, tem duas opções.
construir uma estrutura de asa mais pesada e grossa, ou ver a asa se fadigar e falhar ao longo do tempo. É aqui que o combustível se torna algo mais do que apenas energia. Quando você enche as asas de combustível, esse combustível exerce uma força para baixo, a gravidade puxando uma enorme carga líquida. Essa força descendente se opõe diretamente à força de sustentação ascendente, reduzindo o momento fletor líquido na estrutura da asa. Os engenheiros chamam isso de alívio de carga. O combustível não está apenas movendo a aeronave, ele está fisicamente contrabalanceando as forças que, de outra forma, rasgariam a asa. E aqui fica bonito. Como o momento fletor é reduzido, a asa pode ser construída de forma mais leve. Uma asa mais leve precisa de menos material estrutural. Menos material estrutural significa menos peso total. Menos peso significa menos combustível necessário. Menos combustível necessário significa menos combustível transportado. E menos combustível transportado significa menos peso novamente. Os engenheiros chamam isso de ciclo virtuoso. O combustível na asa torna a asa mais leve, o que reduz o consumo de combustível, o que reduz a quantidade necessária. É uma cascata de eficiência. E tudo começa com a decisão de colocar o combustível na asa. O motivo número 3 é mais prático, mas igualmente importante. É sobre tubulação. Os motores ficam nas asas, o combustível fica nas asas, a distância entre eles é mínima. Agora imagine se o combustível estivesse armazenado na fuselagem. Você precisaria passar longas linhas de combustível desde o centro da aeronave, por anteparas estruturais, até as nacelles dos motores sob as asas. Mais tubulação significa mais peso. Mais comprimento significa mais perda de pressão. Mais conexões significam mais pontos potenciais de vazamento. Linhas de combustível curtas são mais leves, mais simples, mais confiáveis e mais fáceis de inspecionar e manter. Cada metro de tubulação desnecessária que você elimina é uma vitória em múltiplas frentes. Há também o benefício da redundância. As aeronaves modernas carregam combustível em vários tanques independentes dentro de cada asa. Geralmente um tanque interno, um tanque externo e às vezes um tanque central. Se um tanque apresentar problema, os outros continuam abastecendo os motores. E, crucialmente, se um motor falhar, o sistema de combustível pode fazer a alimentação cruzada, bombeando o combustível do tanque da asa oposta para manter o motor restante em funcionamento. Essa capacidade de alimentação cruzada é um recurso de segurança crítico e só funciona de forma eficiente quando o combustível já está nas asas, próximo aos motores, com distância mínima a percorrer. O motivo número 4 é sobre segurança, e é um que as pessoas geralmente não consideram. Nos raros casos em que acidentes aéreos envolvem fogo, o combustível é quase sempre um fator. E a pergunta que os engenheiros precisam fazer é: se algo der errado, como protegemos as pessoas a bordo? Armazenar combustível nas asas cria uma separação física entre o combustível e os passageiros. A cabine fica na fuselagem, o combustível fica nas asas. Existem metros de estrutura entre eles. Se o combustível estivesse armazenado diretamente abaixo da cabine de passageiros ou no ventre da fuselagem, as consequências de um incêndio ou ruptura relacionada ao combustível seriam muito mais imediatas para as pessoas a bordo. O armazenamento de combustível nas asas também se beneficia do design estrutural da asa. Os tanques são compartimentos vedados, projetados para conter vazamentos e resistir à ruptura em testes de condições controladas. Eles também são mantidos com baixos níveis de oxigênio, porque o querosene de aviação não queima por conta própria, ele precisa de oxigênio. Ao manter a atmosfera do tanque pobre em oxigênio, os engenheiros reduzem drasticamente o risco de ignição dentro do tanque. Essa foi uma lição difícil. Em 1996, o voo 800 da TWA foi destruído por uma explosão no tanque de combustível central causada por uma fonte de ignição em um tanque quase vazio. A investigação levou a novas regulamentações em todo o mundo, exigindo sistemas de inertização de tanques de combustível, essencialmente inundando o espaço vazio do tanque com nitrogênio para eliminar o oxigênio que permitiria a combustão. As aeronaves modernas são projetadas com camadas de proteção,
e o posicionamento nas asas é uma das camadas fundamentais. O motivo número 5 é o que amarra tudo: eficiência estrutural. Mencionei a asa molhada anteriormente. Vamos entender o que isso realmente significa. No projeto de asa molhada, a própria estrutura da asa, as longarinas que percorrem o comprimento da asa, as nervuras que a atravessam transversalmente e os painéis externos, é vedada com selante resistente a combustível para formar um compartimento à prova de vazamento. A asa não carrega em tanque separado. A asa é o tanque. Compare isso com uma alternativa: uma asa convencional ou asa seca, onde um tanque separado é instalado dentro da asa. Você tem a estrutura da asa e depois um tanque dentro dela. Isso significa que você está pagando a penalidade de peso 2 vezes, uma pela estrutura da asa e outra pelo próprio tanque. Na asa molhada, você paga o peso estrutural uma vez e obtém ambas as funções: estrutura portante e armazenamento de combustível. É uma das soluções mais eficientes em espaço e peso na engenharia aeroespacial. Para ter uma ideia, um Boeing 737 carrega cerca de 26.500 litros de querosene. Imagine tentar encaixar esse volume em um tanque separado e montá-lo em algum lugar da aeronave. As implicações estruturais, de peso e de equilíbrio seriam enormes. A asa molhada absorve esse volume naturalmente, dentro da geometria que já estava lá. É por isso que praticamente todos os aviões comerciais modernos usam o projeto de asa molhada. Não é uma boa ideia, são 5 boas ideias, todas apontando na mesma direção. Então, como o combustível é gerenciado de fato durante o voo? As aeronaves modernas possuem um sistema de gerenciamento de combustível, um computador de bordo que monitora continuamente os níveis de combustível em todos os tanques, controla o sequenciamento das bombas de combustível e equilibra automaticamente a carga entre as 2 asas. Se uma asa queimar combustível ligeiramente mais rápido do que a outra, devido a pequenas diferenças na eficiência do motor ou condições de vento cruzado, o sistema detecta o desequilíbrio e transfere combustível entre os tanques para restaurar o equilíbrio. Os pilotos também podem fazer isso manualmente, mas nas aeronaves modernas isso acontece em grande parte automaticamente. Há um detalhe interessante para voos de longo curso. Algumas aeronaves, como o Airbus A380, também carregam combustível no estabilizador horizontal, a cauda. Isso não é para capacidade adicional, é para o gerenciamento ativo do centro de gravidade. Ao bombear combustível de e para o tanque da cauda durante o cruzeiro, a aeronave pode otimizar seu ajuste de arfagem, reduzindo o arrasto e economizando combustível. O Boeing 777X vai mais longe com winglets que se dobram para cima no solo para caber nos portões do aeroporto, e dentro desses winglets há capacidade adicional de combustível. O gerenciamento de combustível, em outras palavras, não é um sistema estático, é um ato de equilíbrio contínuo e dinâmico que ocorre silenciosamente em segundo plano em cada voo que você realiza. Então, vamos juntar tudo. Por que os aviões armazenam combustível nas asas? Porque 5 requisitos de engenharia distintos apontam para a mesma resposta. Primeiro, equilíbrio. As asas ficam no centro da aeronave, então o combustível nas asas mantém o centro de gravidade estável durante todo o voo. Segundo, alívio do momento fletor. O peso do combustível empurra para baixo contra a força de sustentação que empurra para cima, reduzindo o estresse na raiz da asa e permitindo uma estrutura mais leve e eficiente. Terceiro, simplicidade do sistema. Motores e combustível no mesmo local significa tubulação mais curta, menos peso, menos pontos de falha e melhor capacidade de alimentação cruzada. Quarto, segurança. A separação física entre o combustível e os passageiros é uma camada fundamental de proteção. Quinto, eficiência estrutural. O projeto de asa molhada elimina a necessidade de um tanque separado, oferecendo estrutura portante e armazenamento de combustível em uma única solução otimizada em peso. Nenhum desses motivos funciona sozinho.
Juntos, criam uma solução que não é apenas tecnicamente correta, mas genuinamente elegante. Os engenheiros de aviação passaram décadas refinando esse projeto e hoje milhares de aeronaves em todo o mundo usam exatamente essa abordagem para transportar centenas de milhões de passageiros com segurança a cada ano. Na próxima vez que você embarcar em um voo, olhe pela janela para a asa. Você não está olhando para um tanque de combustível, você está olhando para um sistema estrutural cuidadosamente equilibrado, um mecanismo de alívio de estresse, um hub de tubulação, uma barreira de segurança e uma fonte de energia, tudo em um só. É assim que parece a boa engenharia. Se você achou isso interessante e quer aprender mais sobre como a aviação realmente funciona, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para não perder o próximo vídeo. Até o próximo!